gente fica sozinho, a gente fica sem força, mas nós não vamos parar. Nossa luta ela será massificada ainda mais. Estamos fazendo o convite aos professores a somarem com a gente, a virem com a gente, se levantar contra o governo golpista, não só contra essa PEC 241, contra a PEC 55, mas contra um projeto que exclui, que mata, que encarcera uma população pobre e preta nesse país.
função de ser a primeira a entrar na Assembleia e a última a sair. Porque há um conjunto de decisões que a Assembleia aponta para elas e que depende da presença da direção para que essas coisas tomem corpo. Portanto, eu diria que foi patético o final da nossa Assembleia na última semana. A seguir, imediatamente, gostaria também de dizer a meus colegas, diretores da ADUFEB, né, que o movimento, quando a gente é condução de movimento, a gente tem compromissos de explicitar as nossas avaliações políticas. Hoje, na entrada, recebemos um documento da direção da ADUFEB, que é um documento extremamente vago. Esse documento faz uma pequena introdução e a seguir diz assim: diante deste cenário, temos que reagir em absoluta imprecisão. Segue o documento, faz uma descrição absolutamente insuficiente e despolitizadora a respeito da situação das demais associações de docentes do resto do Brasil. Isso aqui sempre em nossos momentos. Professor Policarpo, senador Lucas, professor Policarpo pode vir. A fala será conduzida em 2 minutos, pessoal. Professor Policarpo pode falar. Professor Policarpo, 2 minutos. Prezados e prezados colegas, ao se decretar uma greve, é preciso se ter clareza a respeito dos seus objetivos e da adequação desse instrumento de luta ao fim buscado. O elemento concreto contra o qual a maioria de nós se posiciona é a PEC 55, proposta por um governo ilegítimo e que, se aprovada, nos levará às condições sociais de países como Nigéria, Bangladesh, entre outros. Não há na PEC 55 nenhum aspecto que trate especificamente das universidades federais. Os autores e implantadores da PEC 55 são a Frente Golpista formada pelo governo ilegítimo, Congresso, Judiciário, Ministério Público de maioria fascista e a mídia empresarial. O poder dessa frente golpista é imenso, como provam todas as decisões do Congresso, do STF e da louvação pela Rede Globo. A greve ou a luta de uma só categoria de servidores, ou pior ainda, de apenas algumas universidades, tem poder irrisório diante da frente golpista. Esta, até agora, não sofreu derrota alguma. Precisamos, além da coragem e disposição de luta, ter inteligência para eleger a estratégia que torne menos improváveis nossos danos e mais factível a nossa vitória. Sou da opinião que apenas a luta ou a greve de todos os trabalhadores, ou ao menos de todas as categorias de serviços públicos, teria alguma possibilidade de êxito contra a frente golpista. A luta isolada de uma categoria, a meu ver, está fadada ao fracasso. Por essa razão, sou favorável à unidade e contra posições exclusivistas e isoladas de alguns que estavam até dormindo quando o golpe se perpetrava e de outros que até hoje negam a sua existência. Defendo não a greve isolada agora. Defendo a adesão às paralisações e atos unificados de todos os trabalhadores que colocaram. Professora Soraya, 2 minutos. Pessoal, vou falar aqui
unidade nesse momento. Não temos. Não temos quando colegas nossos nos atacam. Nunca na história da ADUFEP eu vi uma diretoria se chamar de peleira. Concordo que a professora... Eu concordo com o que a minha amiga, a professora Heloísa disse. Foi patético o final da última Assembleia, que depois dos professores terem votado e a diretoria encerrou a Assembleia de maneira correta, houve uma manifestação de quem perdeu a eleição da ADUFEP esse ano, de quem perdeu a eleição da ADUFEP para querer continuar a Assembleia. Não é o caso. Essa posição da diretoria é a posição da unidade. É a posição que o ANDES defende, é a posição que o PROIFES defende, é a posição que a UNE defende, que a AMPAI defende. E isso aponta para a unidade. Paralisação dia 11, paralisação dia 25 e uma grande marcha brasileira dia 29. O inimigo não está... Professor Paulo Rubem. Bom, eu conversei um pouco com o professor Policarpo e eu acredito que a gente pode chegar a uma posição unitária em relação à decisão do movimento. Em primeiro lugar, nós estamos numa situação fiscal muito grave e eu lamento muito que a maior parte do nosso tempo não tenha sido para discutir o mérito do ataque que nos faz a PEC 241 e tenhamos gastado muito tempo na discussão de métodos, não no mérito. Em segundo lugar, se eu perguntar a cada um e a cada um de vocês qual é o déficit fiscal estimado esse ano, todo mundo vai dizer que é de 170 bilhões. Mas os meus colegas de ciências contábeis aqui vão confirmar que nós estamos numa armadilha. O déficit fiscal desse país, nominal, é de 613 bilhões, dos quais 82% devidos ao pagamento de juros da dívida pública. E o que propõe a PEC 241 é o controle dos gastos primários para a formação de receitas novas que vão ser transferidas para a conta do superávit primário, para a conta da dívida pública. Isso é o que está sendo imposto para os próximos 20 anos. Então, se eu sei que é difícil construir uma paralisação, que é difícil construir uma greve, eu também não posso optar por uma decisão por telefone, esperando que alguém atire a primeira pedra, deflagre a primeira greve e eu ir atrás. Não é assim. Eu, inclusive, me coloquei à disposição dos companheiros da UFPE Livre para debater com eles, como eu quero me colocar à disposição de cada um dos departamentos dessa universidade para discutir a crise fiscal, as suas causas e quem são os beneficiários da crise fiscal e da PEC 241. Por isso eu quero encaminhar aqui com todo respeito, porque eu sou discípulo de Paulo Freire. Para vencer, eu tenho que convencer. Para convencer, eu tenho que debater com vocês, nos seus departamentos, nos seus centros, o que é a PEC 241, o que é o impacto no financiamento da educação. Estaríamos aqui, digamos, contra a PEC, dando margem para que esses desgastes, esses desmandos continuassem. Não sou de PT, não sou de, sei lá, o partido do presidente, PMDB, sou independente. Agora, eu acredito que nós estávamos gastando mais do que poderíamos gastar. E isso aí conecta o FPE, conecta a sociedade brasileira. Nós não podemos deixar isso acontecer. A sociedade, já dizia um economista, tem que se preocupar na hora de gastar e não na hora de pagar a conta. Por isso, no primeiro momento, vamos devagar com essa questão de querer fazer greve contra a PEC. Vamos analisar isto com mais profundidade.
justificar a gente pagar mais 10 a 14% de Selic rolando essa dívida. Não é o caso. Eu não estou para estar tirando o meu dinheiro para pagar juros na banqueira que é superavitário, aplica em CDB, em CDIs, em fundos de investimento. Isso não pode. Lá na minha casa eu não gasto mais do que o meu arrecado. E a nossa União ficou o tempo todinho fazendo isso. É nesse sentido que eu venho aqui dizer a vocês com coragem, tá certo? Já votei na esquerda, não tenho problema com o Obrigado, professor Gutenberg. Finalizado o primeiro bloco de 2 estudantes e 5 professores. Abriremos
lá, já